E aí, tudo bem? Como sempre a gente faz no início de cada vídeo aqui do curso de JavaScript, eu queria saber se você consegue responder para mim 4 perguntas bem simples. A primeira é: você sabe para que serve o operador do símbolo de porcentagem no JavaScript? Será que é para calcular a porcentagem? Outra coisa muito importante, uma equação, dá uma olhada aqui, ó. 6 mais 4 dividido por 2 é igual a 5 ou igual a 8? Você consegue montar aí na tua cabeça rapidinho e me responder? Outra coisa, uma variável n, se ela está com o valor 10 dentro dela e eu executar n mais igual a 5 no JavaScript, qual é o valor que n passa a ser? Você sabe me dizer o que acontece com n quando eu executo esse comando? E por último, você sabe o que acontece quando eu coloco mais ou menos do lado de uma variável? E para cada uma das perguntas que a gente acabou de fazer, se você não sabe a resposta, não se esquece, ó, clica aqui em cima, vai na primeira playlist que a gente colocou aqui, deixa separadinho, porque é sinal de que você pulou uma aula e não assistiu a parte 1 desse vídeo que começa a partir de agora. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula! Essa é a 8ª aula do seu curso em vídeo de JavaScript 100% patrocinado pelo Google. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E como eu disse no início do vídeo, a gente viu no vídeo anterior, na aula 7, a parte 1 sobre operadores. Começa agora a aula 8, onde nós ainda vamos falar sobre operadores. Só que essa é a parte 2 do conceito. E eu não precisava nem dizer, né, que se você não assistiu a parte 1, é muito importante que você assista antes de assistir a parte 2. E se você se lembra muito bem da aula anterior, a gente falou que o JavaScript possui uma série de operadores. Aqui, ó, operadores aritméticos, de atribuição, relacionais, lógicos e o operador ternário. Na aula anterior, a gente abrangeu os 2 primeiros, o aritmético e de atribuição. Então isso eu não vou falar mais. E como você deve imaginar, nessa aula a gente vai ver os operadores relacionais, lógicos e o operador ternário. Mas nessa aula eu também vou utilizar os operadores da aula anterior. Então não dá mole e assiste o vídeo e pratica, mais importante do que só assistir. Os operadores relacionais do JavaScript são os operadores relacionais da grande maioria das linguagens de programação. São os operadores de maior, de menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. E ó, eu tenho um macete para te mostrar. Tem muita gente que dentro de sala de aula, na hora que eu mostro, tem muita dificuldade em saber a diferença entre o maior e o menor, qual sinal é maior, qual sinal é menor. Isso é mais comum do que você pode imaginar. E eu tenho sempre um macete. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Eu vou desenhar os 2 operadores aqui. Eu não sei qual é o maior, não sei qual é o menor, mas os 2 estão desenhados aqui embaixo. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Pega o primeiro, tem a linha de cima e a linha de baixo, né? Você tem os operadores aqui. A linha de cima e a linha de baixo. Pega a parte de baixo e divide pela metade, ó. Eu vou fazer isso, ó, no primeiro. Então, dividir o primeiro aqui pela metade. Vou fazer a mesma coisa no outro. Vou dividir pela metade também. E agora que você tá com eles divididos pela metade, vira sua cabeça um pouquinho para a direita e dá uma olhadinha aqui embaixo. Um deles virou o número 4 e o outro virou o número 7. E entre o 4 e o 7, qual deles é o menor? Qual deles é o maior? Obviamente, o 4 é o menor e o 7 é o maior. Sendo assim, o símbolo que virou 4 é o sinal de menor. O símbolo que virou 7 é o sinal de maior. Então, sempre que você tiver um sinal, faz um risquinho na parte de baixo. Se virar um 4, esse é o sinal de menor. Se virar um 7, esse é o sinal de maior. Fica a dica para você aí. E o que eu vou fazer aqui do lado é exatamente o que a gente fez na aula anterior. Vou colocar valores. Colocar qualquer um dos valores. Vou usar só valores inteiros aqui, mas também servem valores reais, né? Que são aqueles valores que tem a vírgulazinha. E a minha tarefa agora é descobrir o resultado de todas essas expressões que a gente acabou de gerar aqui. É importante dizer o seguinte: para toda expressão que tenha um operador relacional ligado a ela, o resultado dessa expressão vai ser sempre um valor booleano. Vai ser um valor do tipo verdadeiro ou falso. Vamos analisar o primeiro aqui, ó. 5. Se você olhar aquele ali e fizer o risquinho embaixo, você vai ver que vai virar um 7. O 5 é maior do que 2? O valor 5 é maior do que o valor 2? Sim. Então, se o valor 5 é maior do que o valor 2, o resultado dessa expressão é true, que é o valor verdadeiro. O segundo aqui, ó. O 7 é menor do que 4? Não, o 7 não é menor do que 4. Então, o resultado é false, que é falso. No próximo, o 8 é maior ou igual a 8? Note que eu falo maior ou igual, eu não falo maior e igual. Uma coisa não pode ser maior e igual a outra. Ou ela é maior ou ela é igual. O 8 não é maior do que 8, mas ele é igual. Então, isso daqui dá verdadeiro. O próximo é, o 9 é menor ou igual a 7? Não, o 9 é maior. Ele nem é menor, nem é igual.
Então, o próximo aqui é falso. Aqui embaixo tem o sinal de igual. E percebe o seguinte, a igualdade no JavaScript não é um sinal de igual. A gente já viu várias vezes aqui durante várias aulas que um símbolo de igual no JavaScript é a mesma coisa que muitas outras linguagens de programação, a gente lê como recebe. Ele é um operador de atribuição, ele não é um operador de igualdade. O operador de igualdade do JavaScript é esse aqui. Sendo assim, 5 é igual a 5? Sim. Então, true. E por último, 4. Esse exclamação igual quer dizer não igual. E uma coisa que é não igual é diferente. Então, 4 é diferente de 4? Não, 4 é igual a 4. Então, é false. E para você treinar, para testar os seus conhecimentos, a gente pode abrir o Node. Vamos diretamente para o nosso computador. Então, ó, já estou aqui no Windows e vou abrir o Node.js. Só vou digitar Node, a gente já instalou lá no início do curso, né? Você pode também abrir pelo Visual Studio, mas estou aqui dentro do Node. E eu posso fazer o seguinte aqui, ó. 5 é maior do que 2? 5 é maior do que 2. Então, ó, true. 8 é menor do que 4? 8 não é menor do que 4. False. E eu posso fazer isso também com variáveis, ó. A variável A recebe 8 e a variável B recebe 15. Aí eu vou testar o seguinte, ó. A é maior do que B? Sendo o A 8 e o B 15, o A não é maior, o A é menor. Tá vendo? O A é menor do que B? Sim. Agora, se eu fizer assim, por exemplo, posso reunir aqui umas expressões, ó. A é menor ou igual do que B menos 10? B menos 10 dá 5. A, que é 8, é menor ou igual a B menos 10? Você percebe que quando eu tenho operadores relacionais e operadores aritméticos na mesma linha, na mesma expressão, primeiro eu faço os aritméticos, depois eu vou fazer os relacionais. Então, B menos 10 vai dar 5 e 8 é menor ou igual a 5? 8 não é menor ou igual, é maior, certo? Então, daria falso. Ficou claro? Então, faça seus treinamentos aqui, brinca com as coisas, por exemplo, A é igual a B? A não é igual a B. A é diferente de B? Verdade, o A é diferente de B. E para você dar mais uma prática, dá uma olhada aqui, ó, nos exemplos que a gente colocou. Ó, vou colocar vários exemplos aqui de comparação e vocês vão ver aqui mais ou menos como funciona, utilizando nomes mais claros para as variáveis. A primeira que está aqui embaixo é: o preço é maior ou igual a 200,5? O que eu estou testando é: o preço é maior ou igual a R$200,50, por exemplo? Outra: a idade é menor do que 18? Quem está perguntando é: a pessoa é menor do que 18 anos? 18 anos não entra nessa comparação. Tem que ser 17 para trás. O próximo é: o curso é igual a JavaScript? Tá? Então eu posso testar também variáveis string. A string curso é igual a string JavaScript, né? O curso é JavaScript. E por último, N1 diferente de N2? O primeiro número é diferente do segundo? A gente tem vários exemplos que a gente pode colocar. E a gente tem que falar também sobre os operadores relacionais que a gente chama de operadores de identidade. Dá uma olhadinha aqui que você vai entender fácil. Por exemplo, aqui do lado, 5 é igual a 5? Tá, 5 é igual a 5. Então, true. Ok. Agora, se eu tiver 5 é igual a 5, a minha frase foi exatamente igual. Talvez se você estiver numa outra aba, você vai falar, 5 é igual a 5, ok. Mas dá uma olhada aqui do lado. Volta para a janela do YouTube se você abriu outra tela. Esse 5 é igual ao outro 5? Pensa antes de fazer. O que você acha? E a resposta é bem simples. Para o JavaScript, 5 é sim igual a 5. Isso porque o sinal de igualdade, ele não testa o tipo. Eu tenho o valor 5 inteiro lá no início e eu tenho o valor 5 em string aqui perto de mim. O que o JavaScript faz é analisar se esse 5 tem o mesmo valor que o outro. E são dois valores de tipos diferentes, mas eles têm a mesma grandeza. Então, o JavaScript diz que sim. E aí você fala, pô, Guanabara, isso aqui é loucura, não dá para funcionar muito bem. E eu até concordo com você, mas para isso existe um outro operador que é o operador de identidade, também conhecido como operador de igualdade restrita, que no lugar de 2 sinais de igual, são 3 sinais de igual. Nesse caso aqui, eu estou testando se os dois 5 que estão aqui na terceira linha são idênticos. E idêntico, ele é o mesmo valor e do mesmo tipo. No caso aqui, eles têm o mesmo valor, mas eles não têm o mesmo tipo. Então, o 5 idêntico a 5, que é a terceira linha, a gente vai ler assim, ele é falso. E aí uma dúvida pode surgir: ah, Guanabara, e se aparecer isso aqui, ó? 5 é idêntico a 5? Sim, esses aqui são idênticos. Não acredita? Tá na dúvida? Volto a dizer, não confie em mim não. Abre o seu Node e vamos treinar. Olha só, voltei no Node aqui, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou limpar a tela, Ctrl L, limpei a tela, e vou fazer o seguinte, ó,
5 é igual a 5? Vamos ver. Olha lá. 5 é igual a 5, mesmo eles sendo de tipos diferentes. Quer ver? Por exemplo, eu vou ter uma variável x, que vai valer 5, e eu tenho uma variável y, que vai valer 5, certo? Desse jeito. Se eu testar type of de x é number e type of de y é string. Então eles são de tipos diferentes. X é igual ao y? Sim, eles são iguais. Agora, x é idêntico a y? Falso. Ele não é idêntico. Eles têm o mesmo valor, que é 5, mas eles são de tipos diferentes. Espero que tenha ficado bem claro. E a mesma coisa acontece com o diferente, né? Ó, x é diferente de y? Não, não é. Agora se eu boto x é diferente, né? É desigual restrito que a gente chama. Aqui, ó, aí ele dá true. Então o desigual restrito é que eles são, sim, eles são de tipos diferentes, mas o valor interno é o mesmo. Deu para entender? E com isso, a gente chega ao final dos primeiros operadores dessa aula, que são os operadores relacionais. Já já a gente vai fazer um monte de teste, fica tranquila que vai vir bastante coisa por aí. Eu só preciso que você tenha entendido. E agora, a gente vai ver os operadores lógicos, que no JavaScript são 3. A exclamação, os 2 ex comerciais e os 2 pipes, que são 2 tracinhos em pé. É só procurar aí no teu teclado, geralmente é a mesma tecla da barra invertida. E geralmente ele fica lá perto do shift, lá do lado direito do teclado. Em primeiro lugar, vamos à exclamação. Sempre que aparecer uma exclamação, e já apareceu nessa aula, quer dizer negação, quer dizer não. Sempre que aparecerem 2 ex comerciais, isso é uma conjunção, ou a gente chama de e, é o nosso e lógico. E o último, que são os 2 pipes, são disjunções, ou então é o nosso ou lógico. E é muito simples a gente entender um e e um ou. O não é o mais fácil de todos. Se eu peço para você assim, olha, eu quero uma caneta, mas ela não pode ser azul. É só você me entregar uma caneta de qualquer cor, menos da cor azul. Se eu digo para você, olha só, eu quero uma caneta azul e uma caneta vermelha. Eu só vou ficar satisfeito se você me entregar as duas, porque eu quero uma azul e uma vermelha. Agora, se eu uso o ou, a disjunção é um pouco diferente. Olha só, eu quero uma caneta azul ou então uma caneta vermelha. Se eu entregar as duas, tá ótimo. Eu queria uma ou outra, ganhei as duas, tô no lucro. Se eu te entregar a azul, ok. Se eu te entregar a vermelha, ok também. Se eu não te entregar nenhuma ou de uma cor que você não quer, aí sim eu não fico satisfeito. Então deu pra você entender aí uma coisa e outra? E qual é a relação existente entre uma coisa ou outra? Eu espero sinceramente que sim, mas já já a gente vai fazer uns testes. Vamos começar pelo operador de negação, o não. O não, ele é tratado como um operador unário, isso é, ele só tem um operando. Isso é, depois da exclamação, ou eu boto true, ou eu boto false, ou eu boto uma expressão que vai dar true ou false. Na primeira linha aqui, uma coisa que não é verdadeira é o quê? Uma coisa não verdadeira é algo falso. Uma coisa que não é falsa é verdadeira. Esse operador é o mais fácil de todos. Vamos partir agora para o operador de conjunção. O operador de conjunção são os 2 ex comerciais. Esse operador, assim como o de disjunção também, ele é um operador binário, isso é, eu tenho 2 valores lógicos, um de cada lado. E aí vão me dar um resultado lógico do resultado dessa expressão. Dá uma olhada na primeira linha aqui, ó. True and true, isso é, verdadeiro e verdadeiro. Eu quero uma caneta azul e uma caneta vermelha. Eu consegui as duas. Eu fico satisfeito. Então, true. Para qualquer outra combinação, se eu conseguir a vermelha, mas não conseguir a azul, se eu conseguir a azul, mas não conseguir a vermelha, ou se eu não conseguir nenhuma delas, ou de uma outra cor, para todos esses outros casos, a minha resposta é falsa. Ó. Consegui a primeira, true, e a outra não. Falso. Consegui a segunda, né? Só a segunda true. A primeira não. Falso também. As duas foram falsas. Falso também. É aquele negócio, só me satisfaz se as duas forem verdadeiras. E por fim, a disjunção, que são os 2 pipes, são as 2 barras verticais. Também é um operador binário, como eu acabei de dizer, que tem 2 valores lógicos, um de cada lado. Dependendo da posição deles e do resultado lógico, eu tenho também um valor lógico de resultado. E na disjunção, basta que um deles seja verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Por exemplo, a primeira aqui, ó, os 2 são verdadeiros. Ok, verdadeiro também. O primeiro é verdadeiro, mas o segundo é falso. Mas basta que um seja verdadeiro para me dar o resultado verdadeiro. O terceiro aqui também, ó, o segundo é verdadeiro, mas o primeiro é falso. Mesmo assim, verdadeiro como resultado. E no último, não tem nenhum verdadeiro, aí sim, o meu resultado é falso. Vamos fazer alguns exemplos práticos no Node.js para você ver do que eu estou falando. Então, ó, estou com um terminal limpinho aqui e vou criar o seguinte, ó. Vou até criar aqui uma variável A recebendo 5 e uma variável B recebendo 8. Beleza. Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer de maneira simples, posso botar aqui, ó, true.
true and false. Vai dar falso, né? Uma coisa verdadeira. Pro E, só se os dois forem verdadeiros, ó. Aqui deu falso. Se os dois forem verdadeiros, aí sim dá verdadeiro. No ou é o contrário. Se for dois falsos, ele vai dar falso. Qualquer outra combinação, ó, ele vai dar verdadeiro. Ó, faz esses testes, faz essas brincadeiras. Mas o mais importante é o seguinte, ó. Por exemplo, o A é maior do que B e B por 2 é igual a 0? Vamos entender o seguinte, olha só. Quando eu tenho operadores aritméticos, relacionais e lógicos na mesma expressão, olha a ordem que ele é feita. Olha só. Primeiro eu vou fazer todos os operadores aritméticos, depois eu vou fazer os operadores relacionais e depois eu vou fazer os operadores lógicos. Anota isso. Então, ó, vamos lá. Primeiro o operador aritmético. B por 2, o B valendo 8, né? 8 dividido por 2 dá 4, resto 0. Beleza, resto 0. Esse lado aqui deu verdade. Aí você vai falar assim, ah, deu verdade? Então é verdade. Calma. Esse lado todo aqui, ó, isso tudo aqui deu verdade. Agora eu tenho um E aqui, mas eu tenho um relacional. Entre o E e o relacional, eu vou fazer o relacional primeiro. O A é maior do que B? 5 não é maior do que 8. Então esse lado aqui dá falso. Se esse lado dá falso e esse lado dá verdadeiro, é a mesma coisa que eu testar falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro, a gente já viu, dá falso. Então eu vou dar Enter, ó, deu falso. Agora eu vou testar aqui, ó, por exemplo, o A é menor ou igual a B, ou B dividido por 2 é igual a 2. Olha só, dá uma analisada aqui. Primeiro eu faço os operadores aritméticos, então eu vou fazer primeiro B dividido por 2. B dividido por 2 é 4. 4 é igual a 2? Não. Então isso aqui deu falso. Aqui eu tenho outro relacional. O A é menor ou igual a B? O A é menor do que B. Então esse lado dá verdadeiro. Aqui verdadeiro e aqui sendo falso, tendo um ou como comparação no meio, basta que um seja verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Então aqui está provado que eu tenho um valor verdadeiro. Deu para entender? E se por acaso numa mesma expressão eu tiver um E, um ou e um não, a ordem de execução é sempre essa. Anota no seu caderno. Primeiro o não, depois o E, depois o ou. Talvez mais para frente você precise fazer isso. E como a gente fez anteriormente, está surgindo aqui alguns exemplos aqui embaixo. Vou montar algumas expressões e vou ler elas em português fluente, em português corrente aqui contigo. Dá uma olhadinha aqui, ó. A primeira é, idade é maior ou igual a 15 e idade menor ou igual a 17. Esse tipo de expressão eu coloco quando eu quero dizer o seguinte, ó. A idade está entre 15 e 17, incluindo 15 e incluindo 17. Tá vendo que ali, ó, é maior ou igual e menor ou igual. Então, a idade está entre 15 e 17, incluindo esses dois valores? O segundo, o estado é Rio de Janeiro ou o estado é São Paulo? Quero saber, a pessoa mora no Rio ou mora em São Paulo? Olha como é que se escreve a expressão em JavaScript. E por último, salário é maior do que 1.500 e sexo é diferente de masculino? Eu quero saber, olha, é uma mulher que ganha mais de 1.500? Deu para entender como é que funciona o negócio? E você está falando, não, é uma mulher? Não, é um homem. Não, o sexo é diferente de masculino. Eu espero que com essa explicação tudo tenha ficado bem claro na sua cabeça. E se por acaso ainda não ficou, tá faltando o quê? Prática. É só você praticar que você aprende. E mais uma vez, para ficar bem claro e para sair bonitinho no print, ó, dá uma olhada aqui na ordem de precedência, agora que a gente viu uma quantidade maior de operadores. Dá uma olhadinha aqui, ó, sempre de cima para baixo. Dentro de uma expressão, a gente, em primeiro lugar, vai fazer os operadores aritméticos, parênteses, o asterisco, né, a exponenciação, a divisão, a multiplicação, o módulo, naquela ordem que você já anotou. Depois que você fizer todos os operadores aritméticos, você vai para os operadores relacionais. Os operadores relacionais não têm ordem de precedência. Quem aparecer primeiro vai ser feito primeiro. A leitura é da esquerda para a direita. E, por fim, a gente vai fazer os operadores lógicos, que tem sim uma ordem de precedência, que é, como eu acabei de dizer, primeiro o não, depois o e por último o ou. Cara, tira um print dessa tela, junta com o print da aula anterior, onde a gente falou sobre a ordem de precedência dos aritméticos, porque aí quando você tiver uma expressão completona, você não fica confuso na hora de resolver. Isso aqui é muito importante para você. Vai por mim. E para terminar a aula, falta a gente falar sobre um operador, que é o operador ternário. Na verdade, o operador ternário ele é composto por dois símbolozinhos que aparecem na mesma expressão, a interrogação e os dois pontos. Eu vou tirar essa tela aqui do lado e eu vou puxar a tela aqui de baixo para a gente poder ver porque o comando acaba ficando muito grande. Então, como eu disse, ó, o operador ternário é a interrogação e os dois pontos dentro de uma mesma expressão. Dá uma olhada aqui, ó. Ele se chama ternário porque ele tem três partes. Dá uma olhada nos blocos que apareceram aqui embaixo. Esses três blocos, eles são os blocos de teste, o bloco verdadeiro e o bloco falso. É por isso que esse operador se chama ternário, porque ele junta três operandos.
O primeiro, que está aqui embaixo, é um teste lógico, é um resultado que dá verdadeiro ou falso. É um teste como qualquer um outro que a gente fez aqui durante essa aula inteira. O que está aqui no meio é o que vai acontecer quando esse teste lógico for verdadeiro. E aqui no final, o que vai acontecer quando esse teste lógico for falso. Vou botar um exemplo prático aqui, ó, dá uma olhada. A média é maior ou igual a 7? Aprovado, 2 pontos, reprovado. O que acontece? Se eu digitar isso daqui, ele vai aparecer ou aprovado ou reprovado. Depende do teste lógico aqui. Vamos abrir o Node.js e vamos fazer um teste. Então, olha só, vou criar uma variável média, fazer exatamente aquele exemplo. Vou botar uma média valendo 5,5. Beleza. Vamos verificar aqui, ó. Média é maior do que 7? Não bota interrogação. Se for, eu vou mostrar na tela aprovado. Se não, eu vou mostrar na tela reprovado. É assim que vai funcionar. Se a média é 5,5, ele não é maior do que 7. Então, o resultado do teste lógico, que é esse aqui, é falso. Então, ele vai cair aqui, ó, para o reprovado. Vou dar Enter e vamos ver. Olha lá, reprovado. Se eu mudar a média, vou botar aqui, média mais igual a 3. Ó, se eu faço média mais igual a 3, ela pulou para 8,5, certo? A gente viu isso aqui nos operadores de atribuição no vídeo anterior. Se você não viu, aperta aqui em cima, ó, na minha cabeça, tem a primeira playlist, que é o curso completo. Vai direto para a aula 7. Não perde ela, não. Então agora a minha média, ó, se eu botar média aqui, ela é 8,5. Se eu botar o mesmo comando, ó, no Node.js, eu uso a seta para cima e para baixo para repetir os comandos. Então, ó, botei seta para cima algumas vezes até chegar no comando. A média é maior do que 7? Agora ela é maior do que 7. Então, ele me mostra aprovado. E eu consigo fazer isso aqui, ó. Vou dar uma limpada e vou botar assim, ó. var x igual a 8, sei lá. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. var res, que é o resultado, vai ser x% 2 igual a 0, interrogação. Vou botar aqui 5, 2 pontos, 9. O que significa essa linha? Pode parecer um pouco confusa. É simples, ó. A minha variável res vai receber ou 5 ou 9. Vai depender do quê? Se o x% igual a 0. Sendo que, aí o que eu vou fazer primeiro? Eu faço primeiro os operadores aritméticos. O operador ternário é sempre o último a ser feito. Então, olha só. O x% é 8 dividido por 2, dá 4 e resta 0. 0, que é isso aqui que eu acabei de marcar, é igual a 0? Sim, verdade. Se é verdade, eu vou executar essa parte aqui. Então, o 5 que vai ser atribuído para res. Então, eu vou dar Enter. Ele deu undefined, mas eu quero saber quanto é x. X é 8. Ok. E quero saber quanto é res. Res vai ser 5, certo? Por que res igual a 5? Porque ele ou vai receber 5 ou vai receber 9. Vai depender se isso aqui é verdadeiro ou falso. Deu para entender? Mais um exemplo aqui, ó. A minha variável R vai receber... primeiro eu vou fazer o seguinte, minha variável idade vai receber 19, sei lá, a pessoa tem 19 anos. E eu vou fazer a minha variável R ser o seguinte, ó. A idade é maior ou igual a 18? Interrogação. Aí eu vou botar aqui maior, 2 pontos, menor. O que acontece aqui? A minha variável R vai receber ou maior ou menor. Vai depender se a minha idade é maior ou igual a 18. Deu para entender? A minha idade é 19. É maior ou igual a 18? Verdade. Então ele vai pegar a palavra maior e vai jogar dentro da variável R. Vamos dar Enter. Ele deu undefined. Vou botar o R aqui e ele vai aparecer maior. Que foi exatamente o que eu acabei de fazer. Treina isso daqui que está aparecendo na tela na sua própria casa. Com certeza você vai entender. Mas não vale dizer que você entendeu sem treinar. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ver que você não aprendeu. Você só constatou que eu te expliquei direitinho. Só vai entrar na tua cachola na hora que você treinar. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Eu me despeço por aqui e na aula que vem a gente vai voltar lá para o navegador e vamos aprender como é que a gente cria o site e esse site se integra com o JavaScript. Na próxima aula, a gente vai falar sobre DOM, a sigla DOM. Você vai entender o que é e vai começar a fazer suas integrações de JavaScript com HTML e CSS. E, inclusive, eu vou te orientar para a instalação de alguns programinhas simples extras aí no seu Visual Studio Code e no seu Google Chrome. E a gente vai dar os primeiros passos em DOM dentro da linguagem JavaScript. Mas nunca se esqueça, treina todos os conhecimentos que você viu durante essa aula e todas as aulas anteriores, porque tudo está te levando a conhecer um pouco mais de JavaScript. Um grande abraço, bons treinos e até a próxima!